Será que você sabe dar ou receber um feedback? Hoje no nosso Explica DM vamos falar um pouco sobre essa ferramenta de comunicação que avalia e incentiva os envolvidos de modo que o retorno tenha como único objetivo proporcionar melhorias internas na empresa, sejam elas no comportamento ou desempenho de um colaborador, equipe, produtos e serviços. É um baita susto quando ouvimos a frase "vamos marcar aquele feedback", não é? Por mais tranquilos e confiantes que estejamos em nossos trabalhos, sempre achamos que esse momento será difícil porque é o nosso chefe, líder imediato, informando sobre como ele analisa o nosso desempenho. Mas existem regras ou passos que podem tirar esse peso angustiante do feedback, o deixando simplesmente como ele é, um simples instrumento de retorno positivo ou negativo das ações praticadas. Do ponto de vista de quem vai dar o feedback, o primeiro passo é preparar o ambiente para a conversa. Marque hora e local com quem receberá o retorno, de preferência longe de terceiros, para que a reunião não constranja ninguém, principalmente se o retorno for negativo. Nesse momento, o chefe ou líder deve começar a conversa exaltando os pontos positivos do colaborador, destacando as qualidades profissionais e as ações que fazem dele um bom integrante do time. Isso gera uma relação de respeito, privacidade e confortabilidade entre os envolvidos, de modo que permite que a pessoa que vai receber o feedback fique mais relaxada, confiante e consiga também, quando solicitada, abordar seus pontos de vista sobre aquele retorno. Claro que ninguém gosta de ser chamado a atenção desrespeitosamente, aos gritos ou no meio de todo mundo. Além disso, esse constrangimento pode configurar assédio moral, acabando com qualquer relacionamento profissional saudável, despertando inclusive medo em todo o time, o que gera ambiente desfavorável. Depois desse momento inicial, chega a hora dos fatos descritivos como exemplos de situações que impactaram negativamente os negócios, projetos ou equipe, fundamentarem o feedback negativo. Nada de achismos ou questões pessoais. Lembre-se que o feedback visa sempre a melhoria dos resultados. É muito importante que, além da revelação dos pontos negativos que precisam ser mudados, seja conversado também no momento do feedback, como e quando eles serão transformados. Não basta apenas dizer que está errado. Por exemplo, imagine se uma representante de vendas está preparando um relatório para o seu coordenador e no documento ela esquece de colocar a coluna de endereços dos compradores. Se seu chefe disser apenas que está incompleto, ela não saberá de imediato o que precisará corrigir para que o trabalho fique perfeito. Ao questionar a falha, se ele disser que falta a tal coluna, ela com certeza irá providenciar a correção com mais agilidade. Por fim, ser objetivo, dar o retorno no time certo, escolher bem as palavras ajudam na conquista de um feedback de sucesso. Do lado de quem recebe o feedback, é importante que a pessoa seja paciente para ouvir sem interromper e questionar durante a fala do outro. Aquele momento inicial da conversa é justamente para que os envolvidos nesse processo de retorno construam uma breve aproximação, de modo que se sintam à vontade para falar o que for preciso, mas sempre com muito respeito. Mas não existe só o feedback negativo. O feedback positivo é muito importante também, pois ele reforça comportamentos e atitudes que estão dando certo, além de ser uma forma de estímulo, motivação. A empresa que visa apenas o feedback negativo corre grande risco de ter colaboradores desmotivados, desestimulados, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção toda hora e não ter reconhecidas as conquistas e acertos. Agora você deve estar se perguntando o que faria alguém aceitar as recomendações de melhorias do seu líder sem haver um tom de ameaça, como perda de emprego, por exemplo. Tudo vai depender da forma como o feedback será dado.
Se os passos acima forem seguidos, a liderança considerar em sua fala os resultados esperados com as mudanças e o colaborador também quiser crescer profissionalmente e ver o crescimento de onde trabalha, ele aceitará mudar. Vamos a um exemplo. Digamos que o gerente de uma loja há pouco tempo desenvolveu o mau hábito de cobrar os vendedores gritando e ameaçando perda de emprego. O pior de tudo, na frente dos clientes. Com esse clima péssimo, as vendas caíram e a saúde mental de todos está abalada. Essa situação chegou ao superintendente da loja, que chamou o gerente para um feedback negativo. O início da conversa foi justamente ressaltando os mais de 15 anos de empresa e os excelentes resultados que ele sempre apresentou. O superintendente se colocou na situação de também ser alguém exigente, mas que às vezes precisava ser mais colega do que chefe, pois todos têm problemas. Uma tentativa de despertar empatia. Assim, um assunto foi introduzido e foi pedido que daquele momento para frente o gerente adotasse maneiras mais sutis de cobrar os vendedores, desenvolvendo estratégias como metas para que fossem estimulados a vender mais e melhor. Do outro lado, o gerente compreendeu seu comportamento e se comprometeu a voltar ao perfil do passado, quando trazia resultados favoráveis, mantendo um time unido e contente com o trabalho. Além dos feedbacks positivo e negativo, existe um construtivo, onde o colaborador apresenta seus pontos positivos e como ele faria para aumentar a eficiência, e o ofensivo, o mais delicado de todos, pois as desqualificações dos funcionários são apontadas. Gostou desse Explica DM? Nos dê seu feedback sobre esse episódio escrevendo nos